natureza, tudo tem um propósito. Mas em alguns casos, parece que os animais foram montados no improviso, com peças sobressalentes de outras espécies. Hoje, a gente vai falar de criaturas que têm partes do corpo tão fora do normal que parecem ter sido criadas num laboratório de ficção científica. Só que são reais, vivas e funcionais. Começando pelo camaleão. A língua dele é uma arma viva. Ela pode ser até 2 vezes maior que o próprio corpo do bicho, e quando ele ataca, dispara como se fosse um míssil, atingindo a presa em 0,07 segundos. Isso é mais rápido que um piscar de olhos. E o mais impressionante é que, além da velocidade absurda, a ponta da língua se expande e gruda no inseto com uma espécie de ventosa pegajosa. O resultado? A presa é capturada antes mesmo de perceber que virou almoço. É uma armadilha biológica com precisão cirúrgica. Agora, o beija-flor. Pequeno, ágil, fofo e com uma das línguas mais bizarras do reino animal. Ela é tão longa que, quando não está sendo usada, fica enrolada lá atrás da cabeça, dentro do crânio. Isso mesmo, dentro do crânio. Quando ele espeta o bico em uma flor, a língua se desenrola como uma fita métrica e, com uma estrutura em formato de W, suga o néctar, usando um sistema de capilaridade super eficiente. É basicamente um canudo biológico com tecnologia de ponta, embutido num corpo que pesa menos que uma moeda. No fundo do mar, as coisas ficam ainda mais estranhas. O peixe-mão rosado, por exemplo, é um peixe que anda. Ele tem nadadeiras adaptadas que se parecem com pequenas mãos, e ele usa essas mãos para caminhar lentamente no fundo do oceano. Em vez de nadar como a maioria dos peixes, ele prefere se arrastar com estilo, como se estivesse explorando o solo com passinhos estranhos. É um dos poucos animais marinhos que parecem questionar a própria identidade. Sou peixe ou sou crustáceo? E falando em identidade confusa, tem o besouro girafa. O nome já entrega. Ele tem um pescoço extremamente longo, maior que o próprio corpo. Mas não é só por estética. Os machos usam esse pescoço em disputas por território e por fêmeas, como se fossem pequenos lutadores de sumô em câmera lenta, empurrando um ao outro usando apenas o pescoço. O visual dele é tão esquisito que parece um personagem de videogame mal renderizado. E claro, não dá para falar de animais com partes fora do comum sem citar o ornitorrinco. Esse bicho parece uma montagem mal feita. Bico de pato, corpo de lontra, cauda de castor e ainda por cima bota ovos. Mas não para por aí. Ele é um mamífero que produz leite sem ter mamilos. Tem sensores elétricos no bico para detectar presas debaixo d'água e, como se tudo isso não bastasse, o macho tem esporões venenosos nas patas traseiras. É praticamente uma aberração da biologia, no bom sentido. Tanto que, quando os cientistas europeus viram um pela primeira vez, acharam que era uma fraude, uma espécie de Frankenstein australiano, montado com partes de diferentes animais. Esses bichos são a prova de que a natureza não tem medo de ousar. Cada uma dessas estruturas esquisitas surgiu porque funcionou. Por mais absurdo que pareça, tudo tem um motivo. E às vezes, o que parece bizarro é simplesmente genial. No fim das contas, ter uma parte do corpo completamente fora do normal... Você sabia que existem animais que quase não mudaram desde a época dos dinossauros? É como se a natureza tivesse apertado o botão de pausar evolução, porque eles já estavam perfeitos o suficiente. O primeiro exemplo é o tubarão. Esses predadores existem há mais de 400 milhões de anos. Ou seja, nadavam pelos oceanos muito antes dos dinossauros sequer existirem. O tubarão branco de hoje, apesar de algumas adaptações, ainda carrega um corpo extremamente semelhante ao de seus ancestrais jurássicos. Dentes afiados em fileiras, sensores ultrassensíveis, um olfato de outro mundo e um jeito de nadar que mistura precisão e letalidade. A natureza praticamente olhou para ele e disse: "Isso aqui está pronto. Agora imagina pescar um animal que todos achavam extinto há milhões de anos." Foi isso que aconteceu em 1938, quando um selacanto, um peixe jurado extinto desde a era dos dinossauros, foi encontrado vivo e nadando no Oceano Índico. Esse peixe tem nadadeiras que lembram braços, uma aparência robusta e um estilo de natação diferente, como se estivesse sempre cambaleando. E o mais incrível, ele respira por brânquias internas e tem um tipo raro de articulação no crânio. Não mudou quase nada em mais de 65 milhões de anos. Ele simplesmente sobreviveu escondido no fundo dos oceanos, passando despercebido pela ciência até aparecer de surpresa. Outro que não poderia faltar nessa lista é o crocodilo. Esses répteis surgiram há cerca de 200 milhões de anos, e desde então continuam praticamente com o mesmo design. Corpo achatado, pele grossa, olhos que espreitam da água, uma mordida poderosa e um modo de ataque quase invisível até o momento fatal. A combinação perfeita de paciência, força bruta e precisão. Se a função é caçar e sobreviver, eles são mestres nisso há eras. E mais, eles podem passar horas ou até dias sem comer, e ainda assim manter a energia. Isso sim é eficiência evolutiva.
Pouca gente conhece o próximo da lista, mas ele é um dos mais fascinantes. O tuatara. Parece um lagarto qualquer, mas é o único sobrevivente de uma linhagem de répteis que viveu ao lado dos dinossauros. Ele é exclusivo da Nova Zelândia, e o mais curioso é que tem um terceiro olho no topo da cabeça, um órgão sensível à luz, chamado de olho parietal, que fica visível apenas quando é jovem. Além disso, tem um metabolismo incrivelmente lento, leva anos para atingir a maturidade e pode viver mais de 100 anos. O tuatara literalmente vive em outro ritmo, como se estivesse preso em câmera lenta desde o tempo dos répteis gigantes. E para fechar com chave de ouro, o Nautilus. Esse molusco marinho com uma concha em espiral perfeita é praticamente um fóssil ambulante. Ele existe há mais de 500 milhões de anos e continua navegando pelas profundezas com dezenas de tentáculos, olhos primitivos e câmaras internas que controlam sua flutuabilidade, como se fosse um submarino natural. Enquanto o mundo inteiro mudava, ele simplesmente seguiu seu caminho sem pressa e sem alterar seu visual jurássico. O que é ainda mais impressionante é que, mesmo sendo tão antigo, o Nautilus ainda é extremamente eficiente no que faz: caçar, flutuar e sobreviver. Você acha que construir casa é coisa só de ser humano? Nada disso. No mundo animal tem engenheiro, pedreiro, arquiteto e até decorador. Começando com um clássico, o castor. Esse roedor não brinca em serviço. Ele constrói represas enormes usando galhos, troncos, pedras e lama, criando lagoas artificiais sob medida. Mas o que impressiona mesmo são as moradias chamadas de lodges, feitas no meio da água. Essas estruturas têm entrada submersa, o que já impede predadores. E lá dentro, há cômodos secos, bem protegidos e até áreas para descansar e cuidar dos filhotes. E não é só funcional. O impacto dessas construções transforma o ambiente ao redor, criando verdadeiros oásis que beneficiam dezenas de espécies. O castor basicamente muda o ecossistema com a força da cauda e um bom planejamento. Agora sobe o nível com as termiteiras. As termitas, ou cupins, erguem torres gigantescas de terra e saliva. Por fora parece só um monte de barro, mas por dentro é um mundo à parte. A estrutura tem câmaras para a rainha, áreas para armazenar comida, túneis de ventilação, galerias de criação de fungos, que são a base da dieta da colônia, e um sistema natural de ar-condicionado, que mantém a temperatura constante mesmo com o calor escaldante lá fora. Tudo isso feito por insetos cegos, que nem enxergam o que estão construindo. É a arquitetura de altíssimo nível feita no escuro e em equipe. Seguindo, temos os pardais tecelões, pequenos pássaros africanos que levam o nome a sério. Eles constroem ninhos pendurados com palha, folhas e fibras vegetais, trançando tudo com uma precisão que parece feita à mão. O mais fascinante é que alguns deles fazem ninhos coletivos, com dezenas ou até centenas de compartimentos, tipo um condomínio suspenso em galhos de árvores. E cada entrada é estrategicamente posicionada para dificultar o acesso de predadores. É bonito, seguro e funcional. Mas se você acha isso impressionante, espera até conhecer o pássaro bower, também chamado de jardineiro. Ele não constrói um ninho para viver, e sim uma estrutura elaborada no chão, tipo uma galeria artística. E o objetivo é seduzir a parceira. Ele monta o espaço com galhos e depois decora com tudo o que encontrar: flores, frutas, conchas, pedras coloridas e até lixo humano como canudos, plásticos e tampinhas. Tudo cuidadosamente posicionado para criar harmonia visual. Tem macho que passa dias organizando a decoração. E a fêmea só entra se gostar do estilo. É ou não é um arquiteto romântico? Agora vamos para o subsolo. Os cães da pradaria, que vivem nas Américas, são verdadeiros urbanistas. Eles cavam complexos subterrâneos com múltiplas funções: áreas para dormir, criar filhotes, armazenar comida, rotas de fuga e até câmaras de ventilação. Essas cidades têm várias entradas e são tão bem estruturadas que chegam a abrigar centenas de indivíduos em colônias interligadas. Algumas dessas estruturas são passadas de geração em geração, com reformas e ampliações ao longo do tempo. É como um bairro inteiro, só que debaixo da terra. Para fechar, os suricatos, pequenos mamíferos do deserto africano que também são mestres da escavação. Vivem em tocas profundas com túneis que podem chegar a 1 metro de profundidade e até 90 entradas diferentes. Isso mesmo, 90. Essas entradas são distribuídas estrategicamente para facilitar fugas e disfarçar a localização exata da colônia. Além disso, os túneis ajudam a regular a temperatura escaldante do deserto, mantendo o ambiente interno fresco durante o dia e aquecido à noite. Você acha que conquistar um crush é difícil? Então senta que lá vem história, porque a vida amorosa dos animais é um verdadeiro espetáculo, e às vezes uma comédia. Tem dança, perfume, presente falso, gritaria e até macho que engravida. Sim, na natureza vale tudo para impressionar. Começando com um clássico da sedução, o pássaro do paraíso. Ele é basicamente o dançarino profissional do reino animal. Antes de tentar chamar a atenção da fêmea, ele limpa o chão com todo cuidado. Varre com o bico, arruma o cenário, escolhe folhas coloridas, pedrinhas, pétalas. É tipo um decorador de casamento. Aí, quando ela chega, começa o show.
Ele abre as penas como um leque, pula de um lado para o outro, vibra, gira, congela no ar, vira um holograma colorido de tanto movimento. Tudo cronometrado. Se ela gostar, beleza. Se não gostar, ele tenta de novo. E de novo. E de novo. O cara é um artista resiliente. Agora vamos para o sapo tungara, da América Central. Esse sapo é o vocalista da natureza. Para atrair a fêmea, ele canta, mas não é um croak básico. O som que ele emite parece um motor engasgando com bolhas. E quanto mais pulsos ele encaixa na cantoria, mais atraente ele soa. O problema é que esse som também atrai morcegos famintos. Então a situação é, ou ele conquista o crush, ou vira lanche. Aí temos a rainha do golpe, a aranha Pisaura mirabilis. O macho enrola um presente em seda e oferece para a fêmea como agrado. Enquanto ela desembrulha e começa a comer, ele aproveita para acasalar. Parece fofo, né? Só que tem um truque. Às vezes o presente é falso, tipo um inseto seco, uma folha ou até nada. Um pacote vazio com fita bonita. E ela só percebe depois que ele já fez o que queria e vazou. Natureza cheia de trambique. Mas calma que melhora. Vamos pro fundo do mar. Aqui temos o cavalo marinho, o verdadeiro símbolo da inversão de papéis. Porque quem engravida é o macho. Sim, a fêmea deposita os ovos numa bolsinha na barriga dele. E ele carrega os filhotes por semanas. Alimenta, protege, cuida. Quando chega a hora, ele entra em trabalho de parto e literalmente dá à luz dezenas de mini cavalos marinhos. Enquanto isso, a fêmea já está em outra. Um verdadeiro pai solteiro aquático. E agora, um sedutor cheiroso. O besouro Rutelinai. Ele atrai as fêmeas com perfume, mas não é qualquer perfume. Ele se cobre de feromônios naturais que deixam o cheiro dele irresistível. Às vezes, ele sobe em flores aromáticas só para reforçar a fragrância. É tipo um inseto que sabe fazer o próprio marketing olfativo. Se dependesse dele, o cupido teria um frasco de colônia no lugar do arco e flecha. E tem também o macho do beija-flor topete vermelho. Ele não só canta e dança, como desafia a gravidade. Ele sobe em linha reta como um foguete, cai em queda livre em direção à fêmea, e na descida, as penas da cauda vibram e produzem um som estridente, tipo um apito. É basicamente um mergulho romântico com trilha sonora. Essas estratégias podem parecer exageradas, mas na natureza é tudo ou nada. Conquistar não é só questão de amor, é uma questão de continuar existindo. Se não impressionar, não reproduz. Se não reproduzir, a espécie acaba. Então cada canto, cada dança, cada truque tem um motivo. Você acha que trabalho em equipe é coisa de escritório? Espera até ver essas parcerias que rolam na natureza. Tem animal que faz limpeza em troca de comida, uns que ajudam a caçar juntos, e até a amizade improvável entre peixes e anêmonas. A vida selvagem é cheia de acordos, e alguns são tão perfeitos que parecem combinados no Zap. Começando com uma dupla que é praticamente um spa selvagem, o peixe-palhaço e a anêmona. O peixe-palhaço vive entre os tentáculos da anêmona, que são cheios de células urticantes, mas ele é imune. Enquanto isso, ele espanta predadores pequenos, atrai comida e até ajuda a oxigenar a anêmona mexendo a água com as nadadeiras. E o melhor, quando outro peixe tenta se esconder ali, ele é queimado, ou seja, segurança com moradia inclusa. Agora vamos para um serviço de limpeza de luxo. Em recifes de coral, existe o chamado peixe limpador. São pequenos peixes que montam verdadeiras estéticas subaquáticas. Peixes maiores e até tubarões param do lado deles e abrem a boca. O limpador entra, remove parasitas, sujeirinhas, até comida presa entre os dentes, e sai vivo, ileso, feliz da vida. O tubarão não ataca porque ele sabe. Aquilo ali é serviço VIP. Troca justa, limpeza em troca de proteção e pedaços de comida. Falando em parcerias estratégicas, se liga na amizade entre o crocodilo e o pássaro palito. Esse pássaro pequeno e corajoso entra na boca do crocodilo para comer restos de carne e parasitas. Enquanto ele se alimenta, o crocodilo ganha uma higiene bucal natural. Não é piada, ele literalmente deixa o bicho entrar e sair, sem fazer nada. Essa relação é chamada de mutualismo. Os dois se beneficiam. Só não tente repetir em casa. Agora uma parceria para quem gosta de um rolê noturno. Tem relatos de guaxinins e texugos que caçam juntos. O guaxinim usa as patas habilidosas para vasculhar troncos, virar pedras e assustar insetos e pequenos animais. Já o texugo é ágil para cavar e perseguir presas pelo solo. Juntos eles combinam habilidades e aumentam as chances de conseguir comida. Tipo um assalto em dupla. Um distrai, o outro executa. E não podemos esquecer das formigas e os pulgões. Essa aqui é bem diferente. As formigas protegem os pulgões de predadores e até constroem abrigos para eles. Em troca, elas ordenham os pulgões, que liberam uma substância doce chamada melada. Basicamente, os pulgões são as vaquinhas das formigas. Um trato bizarro, mas super funcional.
Essas parcerias podem parecer improváveis, mas são fruto de milhões de anos de evolução. São alianças que surgiram da necessidade e funcionam tão bem que muitas espécies já dependem totalmente umas das outras. Não é amizade, não é caridade, é estratégia de sobrevivência. No fim das contas, a natureza mostra que, às vezes, o melhor jeito de vencer é juntando forças. E você aí achando que trabalho em grupo era só pra É o dragão de Cômodo. Até hoje, além dos humanos, apenas eles mesmos representam uma ameaça à sua espécie. Eles vivem na ilha de Komodo, na Indonésia, um local conhecido como o Ninho dos Dragões. Esses répteis podem atingir até 3 metros de comprimento e pesar cerca de 90 quilos. Embora frequentemente babem, dando uma aparência desleixada, governam essa ilha há 4 milhões de anos. Apesar da ilha ser ali para disputar alimento, mas sim para encontrar uma fêmea no cio. Ao se aproximar, ele a cheirou cuidadosamente e, percebendo que ela não demonstrou resistência, avançou para acasalar. Mas antes que pudesse concluir sua intenção, no coração do vasto e árido deserto, aos desafiados, protegidos do brilho escaldante do sol, detectam até o menor movimento. Na floresta silenciosa, onde cada folha caída é ouvida como um sussurro, um predador se aproxima sorrateiramente. Seus sentidos aguçados captam o menor sinal de movimento, e é assim que ele percebe algo incomum no tronco de uma árvore próxima. É uma mão de cauda dourada. Mas, diferente do esperado, ela não foge. Com coragem surpreendente, encara o inimigo. Seus olhos brilham em alerta. Ela abre a boca em um gesto ameaçador, avisando: não se aproxime. Como resposta à ameaça, sua cauda se ergue com firmeza. Em um movimento ágil, ela dispara uma rajada de muco espesso e mal cheiroso na direção do predador, mirando diretamente em seu joelho. O líquido não é tóxico, mas sua viscosidade é intensa e o odor quase insuportável. Isso basta para confundir e afastar o invasor. A mão de cauda dourada permanece firme, vitoriosa, provando que mesmo os pequenos podem ser grandes na hora certa. Os olhos da lagartixa de chifre possuem uma defesa única. Quando sua vida está em perigo, os capilares ao redor dos seus olhos se rompem sob pressão, liberando sangue com toxinas que são lançadas em direção ao agressor. Isso permite que ela se aproveite da oportunidade para fugir rapidamente. Outro poder impressionante da lagartixa de chifre é sua capacidade de encontrar e aproveitar qualquer fonte de água. Ela simplesmente fica parada e os capilares em suas escamas começam a trabalhar, puxando a água dos pés para a cabeça, e depois ela a despeja em sua boca. Essas lagartixas geralmente vivem em áreas secas, e essa habilidade é como um superpoder. Embora sua aparência seja feroz, elas se alimentam basicamente de formigas. Se fossem ampliadas 1000 vezes, com certeza seriam mais poderosas que o Godzilla. A maneira genial desse lagarto salvar sua vida é simplesmente inacreditável, pois ele está guardando seu ninho do nada. Uma cobra corre em sua direção, mas como o lagarto sabe que não pode escapar de uma das cobras mais rápidas da Terra, ele tentou assustá-la, inflando seu corpo para parecer maior e ameaçador, mas a cobra não caiu no truque e continuou se aproximando. Naquele momento, o lagarto usa seu melhor truque. Ele se vira de costas e finge estar morto. Já que cobras não se importam com corpos, elas não mataram o plano do lagarto. Parece funcionar. A cobra fica entediada e vai embora quando a ameaça acaba. O lagarto se levanta novamente. É um peixinho. Facilmente quebrando a casca dura de um copo, a velocidade de ataque é comparável a uma bala. O atrito do golpe gera calor instantâneo, elevando a temperatura da água ao redor diretamente. Para a temperatura da superfície do Sol, esta é a estética violenta do rei dos mares, o camarão louva-a-Deus pavão. Embora tenha o nome de camarão louva-a-Deus, ele não é nem um louva-a-Deus nem um camarão, mas sim um parente da classe dos crustáceos. Assim como os humanos e os chimpanzés, originários da mesma fonte, mas seguindo caminhos diferentes. Este cara usa uma armadura azul de pavão e tem uma aparência alienígena, sobrevivente dos tempos antigos, que atravessou 80 milhões de anos até os dias atuais. Em seu corpo minúsculo de apenas 15 centímetros, cada órgão guarda um segredo de sobrevivência. 32 pernas finas e afiadas formam uma máquina de matar perfeita. Quando sai para caçar,
As 3 pares de pernas finas não são suficientes para impulsioná-lo, mas aceleram como um foguete, e o fluido de alimento escondido sob a carapaça garante que ele possa respirar oxigênio suficiente mesmo em alta velocidade. 2 pares de antenas varrem o fundo do mar como um radar. Acima delas estão 2 olhos que podem girar independentemente, sustentando o sistema visual mais poderoso do reino animal, a parte superior e inferior dos olhos. São responsáveis por capturar objetos em movimento, enquanto a parte central possui 6 fileiras de olhos pequenos, cada um especializado em uma cor diferente. É sabido que os humanos possuem apenas 3 tipos de cones visuais. No entanto, estudos mostram que o camarão louva-a-Deus possui 16 tipos de receptores de luz em seus olhos secundários, dos quais 12 são usados para identificar cores, ultrapassando qualquer outro ser vivo na Terra. O mais impressionante é que seus olhos possuem 4 tipos de filtros ópticos biológicos, capazes de capturar raios ultravioleta e luz polarizada, até mesmo conseguindo analisar diretamente a direção das vibrações da luz. Diante desses super-olhos, as camuflagens mais elaboradas do oceano não têm onde se esconder. Um ermitão escondido em uma rocha dura já foi identificado e, mesmo tentando escapar, num piscar de olhos, o camarão louva-a-Deus já está na sua frente. Suas pernas robustas e penduradas são sua força letal. A velocidade do golpe é comparável a uma bala de calibre 0.22. A força explosiva é 2.500 vezes o seu próprio peso. Se os humanos tivessem essa proporção de força, um soco seria capaz de perfurar aço. O ataque feroz gera um atrito intenso, podendo até mesmo criar um efeito de cavitação instantâneo, elevando a temperatura. O peixe grande saltou da água tentando capturar uma andorinha do mar, mas perdeu o equilíbrio no ar e a ave escapou de sua boca. Este peixe, conhecido cientificamente como peixe-agulha, é um dos poucos predadores marinhos que caçam aves. Normalmente, o peixe-agulha é um caçador solitário, mas nesta lagoa cercada, dezenas deles se reuniram, vindos de recifes de coral próximos, atraídos pela abundância de presas. Mais de 500 mil tornam-se alvos fáceis para o peixe-agulha. O ataque do peixe-agulha é tão rápido que os filhotes mal têm tempo de reagir antes de serem engolidos.